Por que tanta gente defende com tanta paixão o dia 25 de dezembro, se a própria Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, nunca marca essa data como o dia do nascimento de Jesus? Por que uma celebração que deveria apontar para o Salvador virou, para milhões, uma mistura de luzes, compras, ansiedade, tradição automática e símbolos que quase ninguém consegue explicar de onde vieram? E a pergunta que atravessa esse vídeo como uma lâmina silenciosa é simples. Quando você diz Feliz Natal, o que exatamente você está celebrando? Porque existe um enigma aqui, um enigma antigo, escondido à vista de todos. Algo que foi sendo costurado ao longo dos séculos, até parecer tão normal que ninguém mais questiona. A árvore no canto da sala, as guirlandas na porta, as luzes piscando, a mesa farta, a troca de presentes, o personagem de barba branca vestido de vermelho. Tudo isso parece inocente, familiar, bonito. Mas será que é bíblico? Será que é cristão? Ou será que é uma herança cultural tão antiga que acabou se misturando com a fé? E sem perceber, muita gente passou a adorar a embalagem e a esquecer o conteúdo. Hoje eu quero te levar por uma jornada que não é feita para criar briga de internet. Isso aqui não é para produzir medo nem culpa. É para produzir clareza. E clareza, às vezes, incomoda. Porque a verdade não precisa gritar. Ela só precisa aparecer. E quando aparece, ela muda a forma como a gente enxerga tudo. Então volta comigo. Volta muitos séculos. Volta para antes do cristianismo ser maioria. Volta para o coração do Império Romano, onde dezembro já era um mês carregado de festivais, rituais, símbolos e significados. Um dos mais famosos era a Saturnália, dedicada a Saturno, associado à agricultura e à ideia de uma era dourada. Era um período em que a ordem social parecia virar do avesso. Festas prolongadas, banquetes, jogos, exageros, uma atmosfera de liberdade temporária, troca de presentes e até decorações com ramos e plantas que permaneciam verdes no inverno, como se o povo dissesse: a vida ainda está aqui, mesmo quando tudo parece frio e morto. E aí você pode pensar, tá, mas o que isso tem a ver com o Natal? É aqui que o enigma começa a ganhar forma, porque quando o cristianismo se expandiu dentro do mundo romano, ele encontrou algo que missionários e líderes cristãos sempre encontram em qualquer época. Pessoas não mudam de cultura da noite para o dia. Tradições são como raízes. Você pode cortar o tronco, mas se a raiz estiver viva, ela brota de novo. E muitos defendem que, diante disso, parte da estratégia histórica foi substituir significados antigos por significados cristãos, para redirecionar o coração das pessoas. Em vez de tentar apagar tudo, sobrepor algo novo. É nesse cenário que entra a famosa associação do 25 de dezembro com o nascimento de Cristo. Muitos estudiosos apontam que esse período coincidia com festividades ligadas ao solstício de inverno e com cultos solares, incluindo o chamado Natalis Solis Invicti, o nascimento do Sol Invencível, promovido oficialmente no Império Romano no século III. E o simbolismo é óbvio. Perto do solstício, os dias começam lentamente a ficar mais longos. O mundo antigo lia isso como um triunfo da luz sobre as trevas. Agora pensa comigo, quando você quer anunciar Jesus num mundo que já pensa luz vencendo trevas, que metáfora seria mais poderosa do que afirmar que Cristo é a verdadeira luz do mundo? Só que aqui aparece a pergunta que não dá para fugir. Se a data não nasce de um mandamento bíblico, se ela aparece como tradição histórica e cultural, então o que sustenta o Natal não é o calendário, é Cristo. E quando a gente se prende ao calendário como se fosse sagrado, corre o risco de defender com unhas e dentes algo que Deus nunca ordenou e esquecer a essência que Deus realmente revelou. E aí vem o segundo choque.
os símbolos, porque o enigma do Natal não está apenas na data, mas no pacote inteiro que acompanha a data. Por exemplo, por que trazer uma árvore para dentro de casa? Por que decorar com coisas brilhantes? Por que luzes? Por que uma estrela no topo? Por que guirlandas circulares? Por que a sensação de que tudo precisa ser grande, bonito, perfeito e fotografável? Há indícios históricos de que povos europeus antigos, especialmente em regiões de inverno rigoroso, usavam plantas perenes e árvores evergreen como símbolos de vida que resiste. No frio, quando tudo parece morrer, a árvore verde é um lembrete físico de que a vida continua. Em alguns contextos, isso era associado a crenças espirituais, proteção contra o mal, rituais de renovação do ciclo do ano. E, com o tempo, essas imagens foram sendo cristianizadas por muitos, reinterpretadas como símbolos de esperança, vida eterna e até como lembranças de que Jesus é a vida. Mas a pergunta não é apenas de onde veio. A pergunta é: o que isso faz dentro da sua casa? O que isso faz dentro do seu coração? Porque símbolos são ferramentas, eles podem apontar para Deus. Ou podem virar ídolos silenciosos, quando ocupam o lugar do centro. E aqui é impossível não mencionar um texto bíblico que muita gente traz para essa conversa. Jeremias 10, 2, 4, onde o profeta critica práticas de povos ao redor envolvendo madeira trabalhada e enfeitada. Há debates sérios sobre o contexto exato desse trecho e é preciso cuidado para não recortar versículos como se fossem slogans. Jeremias está denunciando idolatria, não montando um manual de decoração. Mas mesmo com todo o cuidado, a advertência central permanece viva. Deus não quer que seu povo aprenda os caminhos das nações no sentido de adotar práticas espirituais contrárias a ele. E isso nos dá um princípio, não um pânico. O perigo não é o objeto. O perigo é a idolatria. O perigo é quando algo criado toma o lugar do Criador. Agora, respira, porque tem outro símbolo que quase sempre rouba a cena: o Papai Noel. A figura do bom velhinho generoso não existe nas Escrituras. E o que temos aqui é uma mistura cultural. Por um lado, existe a memória histórica de Nicolau, um bispo conhecido por generosidade e caridade. Por outro lado, existe o folclore europeu, histórias antigas, personagens do inverno, mitos regionais. E mais tarde, a padronização moderna feita por literatura, mídia e publicidade. E alguns pesquisadores apontam semelhanças folclóricas entre figuras do norte europeu e elementos que foram incorporados ao imaginário natalino. Há quem associe traços de lendas nórdicas, como narrativas envolvendo Odin durante o período de Yule, a imagem de um ancião viajando pelos céus e recompensando pessoas. O ponto aqui não é provar que Papai Noel é isso ou aquilo como se fosse tribunal. O ponto é perceber que a figura moderna não nasce do Evangelho, nasce da cultura. E aí eu te pergunto com calma: se um personagem ocupa mais espaço na mente das crianças do que Jesus, a gente não tem apenas um problema de tradição. A gente tem um problema de discipulado. Porque sem perceber, o coração do Natal é deslocado. E esse deslocamento é o maior roubo. Depois vem a troca de presentes. E aqui também existe uma camada dupla. Sim, os magos ofereceram ouro, incenso e mirra a Jesus. E isso é profundamente simbólico. Ouro fala de realeza, incenso fala de adoração, mirra antecipa sofrimento e morte. Mas a cultura da troca de presentes em dezembro já existia em festivais antigos, como gesto social, político, de boa sorte, de laço comunitário. E o que acontece hoje? A troca de presentes muitas vezes vira cobrança, comparação, vitrine, ansiedade, dívida.
E isso é quase o oposto daquilo que Cristo traz. Porque Jesus não veio para aumentar nosso peso. Ele veio para carregar nosso peso. E as velas e as luzes. No mundo antigo, luz no inverno era esperança, era proteção, era símbolo espiritual, era afastar trevas. No Evangelho, a luz ganha um nome. Jesus, eu sou a luz do mundo, diz ele em João 8,12. Então percebe? Existe um ponto em que símbolos culturais podem ser redirecionados de forma bela. Mas também existe um ponto em que símbolos culturais viram distração. A diferença entre uma coisa e outra é intencionalidade, é consciência, é centralidade. Agora, antes de avançar para o coração bíblico da história, deixa eu colocar algo bem claro. A Bíblia não manda celebrar o nascimento de Jesus em uma data específica. Ela também não proíbe que você se reúna com sua família, agradeça, cante, faça uma refeição, pratique generosidade. O Novo Testamento insiste na centralidade de Cristo e na vida em santidade. E é aqui que muita gente erra, indo para extremos, ou transforma o Natal em idolatria cultural, ou transforma o assunto em guerra, como se a fé fosse um martelo para bater nos outros. Mas Jesus não chamou a gente para vencer discussões. Ele chamou a gente para permanecer nele. E para isso, a gente precisa voltar ao começo. Porque a verdadeira história do Natal não começa em Roma, nem em festivais de inverno. Ela começa no lugar mais improvável possível, o Éden, logo após a queda. Quando o homem cai, quando a vergonha entra, quando o pecado morde a história como um veneno, Deus já anuncia a resposta. Em Gênesis 3,15, Deus fala da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Essa é a primeira promessa messiânica, o proto-evangelho. O Natal, então, não é apenas um nascimento. É o começo visível da execução de um plano antigo. E o Antigo Testamento se torna uma estrada cheia de sinais. Noé e a arca preservando vida em meio ao juízo. Abraão e o cordeiro substituindo Isaque, como se Deus dissesse: eu mesmo vou prover um sacrifício. O êxodo e o sangue do cordeiro, e casas sendo poupadas da morte. Sacrifícios repetidos apontando para algo que ainda não chegou. Tudo isso são sombras. E quando você vê sombra, é porque há uma realidade se aproximando. Os profetas mantêm a esperança acesa como uma tocha no vento. Isaías anuncia o impossível. Uma virgem conceberá e dará à luz, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Miqueias aponta o local. Belém Éfrata, pequena, quase invisível no mapa, mas escolhida para o ponto de impacto da história. E isso revela o estilo de Deus. Ele escolhe o pequeno para envergonhar o grande. Ele escolhe o improvável para mostrar que não é força humana, é soberania divina. E quando chega o tempo certo, não é um tempo confortável. É um tempo de opressão romana, de sede por libertação, de expectativas políticas. Só que Jesus não entra na história para atender à fome de poder humano. Ele entra para inaugurar um reino espiritual. E isso muda tudo. Em Nazaré, uma vila desprezada, Deus visita uma jovem chamada Maria por meio do anjo Gabriel. Lucas 1, 26, 38. Um anúncio que quebra a lógica. Ela conceberia por obra do Espírito Santo. O menino seria chamado Jesus. E Maria responde com um sim que custa caro. Porque um sim para Deus, às vezes, é um não para a aprovação do mundo. Maria arrisca honra, reputação, segurança. Ainda assim, ela se rende. Eis aqui a serva do Senhor. Isso é fé. Fé não é ausência de medo. Fé é confiar mesmo tremendo. E José, o homem silencioso do Natal, escolhe obedecer, escolhe proteger, escolhe assumir, escolhe cuidar.
A história inteira é construída sobre gente comum sendo usada por um Deus extraordinário. Então vem o decreto de César Augusto, o censo, a viagem para Belém. Lucas 2, 1, 7. A estrada longa, Maria no fim da gravidez, o desconforto, a falta de lugar. E aí acontece a cena que deveria ser mais forte do que qualquer árvore iluminada. O Filho de Deus nasce em humildade e é colocado numa manjedoura. O Criador entrando no mundo sem palco. E isso não é detalhe poético, isso é teologia viva. É Deus dizendo: meu reino não vem com ostentação, meu reino vem com amor. Naquela mesma noite, pastores recebem a notícia. Não reis, não políticos, não sacerdotes poderosos, pastores, gente simples. Lucas 2:10. Não temais. A alegria é para todo o povo, e uma multidão celestial canta: glória a Deus nas alturas e paz na terra. E os pastores correm, eles não ficam debatendo, eles vão, eles encontram e voltam transformados, porque encontro real com Cristo muda o coração. Depois, magos do Oriente seguem um sinal e chegam a Jerusalém. Mateus 2. Gentios, estrangeiros, gente de fora sendo atraída para dentro. E isso é um anúncio silencioso. O Messias não veio apenas para um povo, veio para as nações. Eles chegam, provocam inquietação e Herodes reage como as trevas sempre reagem quando a luz aparece. Com medo, com controle, com violência. O massacre dos inocentes revela a brutalidade de um coração que ama poder. Mas Deus protege o menino. José foge. O plano continua, porque nada, absolutamente nada, frustra o que Deus determinou. E então a gente chega ao centro. Emanuel. Deus conosco. Não é metáfora, é realidade. Filipenses 2, 7 e 8 fala do esvaziamento, do servo, da obediência. Jesus não veio para ser um símbolo. Ele veio para ser o Salvador. E isso nos devolve ao tema. Data, símbolos, tradição, tudo isso se torna secundário quando o centro é Cristo. Mas quando Cristo sai do centro, qualquer coisa vira desculpa, vira espetáculo, vira idolatria. E aqui está a virada mais importante do vídeo. A discussão não é pode ou não pode ter árvore. A discussão é quem reina. A discussão não é qual a origem exata de cada costume. A discussão é onde está o seu tesouro. Porque Jesus disse em Mateus 6, 19 e 21 que o coração segue o tesouro. Se o tesouro é consumo, o coração vai para o consumo. Se o tesouro é aparência, o coração vai para a aparência. Se o tesouro é Cristo, o coração se inclina para Cristo. A igreja primitiva, por muito tempo, não tinha o Natal como centro. Havia ênfase maior na morte e ressurreição, porque ali está o clímax da redenção. O nascimento é essencial, claro, mas o evangelho completo é a história inteira. Manjedoura, cruz e túmulo vazio. E quando a gente transforma dezembro num teatro emocional e esquece a cruz, a gente cria um Natal sentimental, mas não necessariamente cristão. Então, o que fazer com tudo isso? A resposta não é pânico, a resposta não é ódio, a resposta não é guerra cultural, a resposta é resgate, é devolver sentido, é olhar para a árvore e dizer: isso aqui não manda em mim, quem manda em mim é Cristo. É olhar para as luzes e lembrar: Jesus é a luz do mundo. É olhar para presentes e lembrar: o maior presente é graça, não mercadoria. É olhar para a mesa e lembrar: gratidão, comunhão, perdão. É olhar para a família e lembrar: reconciliação, não performance. E se você quiser um teste simples para saber se o Natal está saudável na sua vida, ele é este. Dá para tirar tudo e ainda assim sobrar alegria? Se você tirar as compras, as luzes, os enfeites, a estética, a música, o status e ficar só com Cristo, ainda existe Natal dentro de você? Porque o Natal verdadeiro não depende de cenário, ele depende de presença, de Jesus. E é por isso que, depois de encarar tudo isso com honestidade, a data escolhida por tradição,
os símbolos herdados de culturas antigas e a forma como o Natal foi sendo moldado ao longo dos séculos, fica uma conclusão que precisa ser dita sem medo e sem agressividade. Nós não precisamos, e talvez nem devamos, nos prender a um dia específico no calendário, nem às práticas humanas que se acumularam ao redor dele, por mais tradicionais e emocionantes que pareçam. Porque a Bíblia não nos chama para defender um feriado, ela nos chama para lembrar de uma pessoa. O que verdadeiramente importa, o que as Escrituras nos exortam a fazer todos os dias da nossa vida, é lembrar constantemente do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nasceu em humildade, viveu em perfeição, morreu por nossos pecados na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte, ascendeu aos céus e hoje intercede por nós. O Evangelho não depende de 25 de dezembro. A salvação não depende de árvore, guirlanda, luzes ou rituais. Cristo não precisa de uma data para ser adorado. Ele merece ser lembrado em todo o tempo. Celebremos sua vinda ao mundo, não em um dia marcado por origens pagãs, mas diariamente, com gratidão profunda no coração, adoração sincera em espírito e verdade, obediência fiel à sua palavra e amor ao próximo como reflexo de seu sacrifício. Que nossa vida inteira seja uma lembrança viva de Jesus, o Salvador. Se esta reflexão detalhada o auxiliou a enxergar com clareza, curta o vídeo, compartilhe com aqueles que precisam ouvir essa mensagem bíblica, inscreva-se no canal para mais conteúdos fundamentados nas Escrituras e deixe seu comentário. Como você escolherá lembrar diariamente de nosso Jesus? Que o Senhor o abençoe ricamente em sua caminhada de fé.